Valendo-nos então dessa vibração harmoniosa das bem-aventuranças, a certeza de que Jesus está nos amparando e nos fortalecendo, que nesse instante, Senhor Jesus, rogamos a Ti proteção e amparo para a nossa atividade de hoje. Atividade, enfim, Senhor, de encerramento, mas encerramento físico das nossas atividades, pois sabemos que as atividades morais, as atividades da lida do dia a dia serão embasadas, Senhor, nessa mensagem de amor, de bondade que o Teu Evangelho nos ensina. Abençoe a todos nós aqui presentes, os nossos familiares, e especialmente, Senhor, Te rogamos por essa casa que nos acolhe, por esse núcleo assistencial que tem a proposta de amparar todos esses que são aqui acolhidos e que já conta com meio século de existência. Sem Teu amparo, Senhor, seria difícil prosseguir. Que nós estejamos também, divino amigo, imbuídos desta vontade de aprender e de assimilar, e carreguemos a certeza de que ao sairmos daqui, sairemos mais fortalecidos, abastecidos pela informação do Teu amor. Que a Tua paz, Senhor Jesus, esteja conosco, nos fortalecendo e nos amparando hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia. Ele estava me sugerindo se a gente faz ou não o intervalo. O que vocês acham? Olha só. Nosso tema, vocês me conhecem, ou uma parte me conhece, eu sou do Lafran, do La Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é um abrigo também com garotos e adultos especiais. Vocês, depois, quem quiser fazer uma visita, faz o contato conosco. Essa visita é marcada com a gente mesmo. É um perfil, nós aprendemos com Caminhos para Jesus, e aí a construção nossa lá veio a partir da iniciativa que hoje, uma das diretoras da casa, mas biologicamente é a minha mãe, e quando a gente participava da mocidade, da União Espírita Mineira, depois do Simão Pedro, a gente fazia visitas ao Caminhos para Jesus. E aí ela, inspirada pela espiritualidade ou obsidiada pelos obsessores, resolveu trabalhar na construção do Caminhos para Jesus, do Lafran. E é o que a gente está envolvido hoje, todas as nossas dúvidas, todas as dificuldades, a gente busca o Caminhos para Jesus para tentar nos orientar pelo tempo que eles têm de experiência. Então, o nosso tema, apacenta as minhas ovelhas, eu vou estar colocando e vocês fiquem à vontade para participar. Eu estou perguntando a questão, ele me falou, nós vamos fazer um intervalozinho por volta de 10 horas, toma um cafezinho, depois a gente retoma e vamos até o meio do dia. Eu estava em São Paulo fazendo um curso no final da outra semana e o horário do curso era assim, começava às 9 da manhã na sexta-feira. Ele era sexta, sábado e domingo. Na sexta ele era 9 da manhã, previsão do horário, até 11 da noite. Ele acabou 00:30. No sábado, começando 9 horas da manhã, com previsão de ir até 1 hora da manhã. Ele acabou 1:40 da manhã do domingo. E no domingo ele começou às 10 da manhã para ir até às 3 da manhã da segunda. Ele acabou 5 horas da manhã da segunda. E você para almoço e jantar. Tá certo? Para 1 hora para o almoço, 1 hora para o jantar e o resto, curso. Aí, alguns chegaram para mim e falaram assim, Emerson, mas você é doido? Eu falei, eu e mais 6.019 pessoas, né? Que haviam 6.020 pessoas. Então, se existe louco nesse país, não são poucos, tá certo? Que aí a gente entra no movimento espírita, e aí vamos lá pro cafezinho, o que é muito saudável, não estou contra o café não, porque quando eu vim da mocidade, a gente mais zelava pelo café do que pelo estudo de evangelho. Quando a gente adultece, a gente descobre que é bom ter estudo de evangelho, porque a gente vai desencarnar e só com café não ajuda em nada, tá certo? Então, quando a gente fala de apacentar as ovelhas, mas olha, eu não sei se vocês viram na passagem, pelo estudo que vocês estão fazendo durante esses dias, vocês notaram
que Jesus faz uma pergunta para Pedro antes da informação: apacenta as minhas ovelhas. Qual a pergunta que Jesus faz para Pedro? Tu me amas? Então ele pergunta: Simão Pedro, filho de Jonas. Depois ele pergunta: Simão, tu me amas? Ele vai perguntando 1, 2, 3 vezes. No final de cada pergunta, Jesus coloca: então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a segunda vez: então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta a terceira vez. Na terceira, na descrição de João, João fala assim: e Pedro se entristeceu porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. Gente, João é porque era um espírito muito nobre, muito gentil, e falou que Pedro se entristeceu. Vamos lembrar a gente. Alguém te faz a pergunta, qualquer pergunta. Por exemplo, ontem à noite, alguém te perguntou assim: amanhã você vai na Coerém? Aí você, o que você respondeu? Sim. Vou. Passado 30 segundos, a pessoa te pergunta outra vez: você vai na Coerém amanhã? O que você responde? Eu já falei que eu vou. Você fala, eu já falei que eu vou, ou você fala, sim, é claro que eu vou? Como que a gente responde? Já falei que eu vou. Mas aí a pessoa te perguntou pela terceira vez, passado mais 15 segundos. Então, você vai a Coerém amanhã? Aí você responde o quê? Não vou mais não, porque você está me irritando. Não é assim que você responde? Eu estou falando outra língua, você não está entendendo nada. Ou então, você é surdo, que eu já te respondi 2 vezes. Tudo bem, olha a conversa de Pedro. Está querendo me irritar? Está perguntando pela terceira vez, não tem 1 minuto que eu já te respondi. Não é esse o tom que a gente fala? Ou então, o que você quer saber? O que você quer saber? Mas você fala assim: por que você está me perguntando? Você gostaria de saber alguma coisa? Ou você fala assim: você está tomando conta da minha vida? Vai cuidar da sua. Entender a diferença do tom que a gente responde e a relação Pedro com Jesus? Hã? Está com problema de perda de memória recente. Está com perda de memória recente? Então veja, nós temos várias explicações para a nossa irritação quando o outro nos pergunta pela terceira vez. É raro entre nós, pode ser que haja essa pessoa, mas é raro essa pessoa entre nós que na fração do minuto, sendo perguntado 3 vezes, responde pela segunda e pela terceira vez num tom de equilíbrio. É raro entre nós. Pode ser que exista, mas a tendência são as respostas que apareceram aqui. Você é surdo? Está tomando conta da minha vida? Vai cuidar da sua? Você não está prestando atenção no que eu estou te respondendo? Você me pergunta, mas não está nem... A gente vai dando respostas que tendem a ser respostas agressivas. Tudo bem. Aí João responde, João descreve esse diálogo. E João descreve num tom: e Pedro se entristeceu pela terceira vez. Pedro se entristeceu novamente porque Jesus lhe perguntava pela terceira vez. E aí Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente: apacenta as minhas ovelhas. Pelo tom que já descreveram para nós de Pedro, ele deve não ter entristecido, ele deve ter se irritado com Jesus, enfurecido com Jesus, mas como ele não podia fazer nada, porque nenhum aluno pode sair batendo no professor, naquela época, claro. Hoje o contexto é outro, mas naquela época não podia não. Então o aluno não batia no mestre, não insultava o mestre, e João colocou de que maneira? E Pedro se entristeceu. Eu penso que Pedro se enfureceu. Tudo bem? Então veja bem.
E aí já começa a primeira lição desta relação. A primeira lição dessa relação. Porque quando ele coloca, é uma pergunta sobre o amor. É a pergunta sobre o amor. Ora, se está perguntando sobre o amor, então nós temos que definir o que é o amor. Nós temos que definir. Vamos definir o amor. Porque depois que Jesus recebe a confirmação de Pedro que ele é amado, Jesus dá para ele uma tarefa. Tem uma tarefa a partir do amor. Ok, então é melhor a gente definir o amor. O que é o amor para nós? Quem define o amor para mim com 2 palavrinhas? Vocês têm até 10 horas para responder. 2 palavrinhas. Quem define o amor? Sentimento nobre. Doação incondicional. Amor é vida. Caridade. Renúncia. Paciência. Você falou num tom. Paciência. Esse é o amor exaustivo. Esse é um amor que cansa a gente. É isso mesmo. Então vocês... Respeito. Tolerância. Bom, nós temos isso tudo aí? É isso aqui. E se Jesus pergunta se a gente ama, não é se ama ele, não. Nós amamos. Olha tudo que vocês disseram. Amamos. A gente parece que está no caminho, mas isso ainda não está estruturado dentro de nós. Tudo bem. Vamos lá na Grécia Antiga. Empédocles. Ele definiu o amor como sendo o sentimento que preside a ordem do mundo. Nós vamos trazer algumas definições de diversos autores até chegar na definição de 2 palavras, de um encarnado e uma definição do espírito de André Luiz no significado mais simples, numa frase apenas. Nós vamos caminhando desde a Grécia Antiga, quando Empédocles coloca para nós que o amor é o sentimento que preside a ordem do mundo. Tudo vem a partir do amor. Heráclito, ele colocou que era um sentimento cheio de contrastes. Não é para a gente ficar preso às questões do amor, para não nos embolarmos, para não nos perdermos em definições, deixando de vivenciar as nossas relações. Mas parece que Heráclito passou despercebido nesse momento para as questões do amor. Sócrates construiu uma doutrina que se chama doutrina maiêutica, aquela que reúne tudo e todos em torno do Criador. Hipócrates, ele não se preocupou em definir o amor. Hipócrates, ele estava preocupado com as doenças da época e ele queria que as pessoas estivessem curadas para ficarem livres para amar. A doença que mais agrediam as pessoas naquela época era a melancolia. Melancolia do grego significa humor negro. Esse termo melancolia, ele perdurou por mais ou menos 2.000 anos. 2.200 anos. 400 anos antes de Jesus, a época de Hipócrates, até final do século XVIII, abrindo o século XIX. Quase 2.200 anos. E aí o termo ganhou uma nova terminologia, que é depressão. Naquela época, Hipócrates já trabalhou o tratamento. As pessoas deprimidas, elas eram levadas até o alto de um penhasco de mais ou menos 200 metros de altura, mais ou menos a altura do JK, para quem conhece o edifício JK, uns 40 andares, um prédio de 40 andares. Levava, quem fazia essa cura eram só os sacerdotes, levava a pessoa deprimida até o alto de um penhasco, o sacerdote fazia uma oração e empurrava a pessoa no mar.
Se ela saísse nadando, ela estava curada de depressão. Não é bacana a cura? Já me perguntaram assim, Emerson, você tem notícia de quantos saíram nadando? Eu falei, não tenho. Entretanto, quem saiu nadando na encarnação seguinte deve ter desenvolvido a síndrome de pânico. Mas não deu tempo de nenhum autor estudar, foi estudado agora, na década de 80, no século 20. Então, se nós temos historiadores e filósofos definindo o amor para nós, segundo os seus entendimentos e as suas vivências, nós também tivemos nessa época cenas de grande desamor. Basta a gente pensar que Atenas e Esparta eram duas cidades que entravam em constante conflito. Mas quando elas estavam em paz, elas participavam de competições, de desfiles. Então, quando elas estavam em paz, veja como que eram os treinamentos. As crianças do sexo masculino ou do sexo feminino, elas eram treinadas para as competições. As meninas, elas participavam dos desfiles primaveris quando se tornavam moçoílas, adolescentes para a fase adulta. Elas já começavam a participar dos desfiles primaveris. E esses desfiles, as cidades da época competiam, e normalmente quem ganhavam eram as mulheres da cidade de Atenas. Por isso, as mulheres atenienses eram consideradas as mulheres mais belas do mundo. Os meninos, desde pequenos, eles já pegavam em espadas e em lanças. E quando as cidades entravam em conflito, entravam em litígio, os meninos, quase homens de Esparta, venciam as guerras. E os homens espartanos eram considerados os homens mais fortes do mundo. Mas as meninas ou meninos que nascessem com alguma deficiência física e ou dificuldades mentais eram lançadas vivas nos bueiros da cidade para que os ratos consumissem com as bênçãos de seus corpos. Isto é para nós uma cena de grande desamor. Momento em que os filósofos e historiadores descreviam sobre o amor, eles estavam promovendo cenas de atrocidades. Mas se nós caminharmos ao longo de séculos, 2000 anos depois, nós vamos ter atrocidade ainda pior. A Segunda Guerra Mundial, contam as nossas bibliografias, dando ênfase em 6 anos de guerra, de 1939 a 1945, dando ênfase a 6 milhões de mortes de judeus. Foram 6 milhões de mortes de judeus, 1.900 sacerdotes, 10 milhões de católicos, 20 milhões de russos. Aqueles que não eram russos, católicos, judeus ou sacerdotes, compreendem o outro grupo de aproximadamente 4 a 5 milhões de pessoas. Foram em torno de 40 milhões de pessoas assassinadas em 6 anos de guerra. E o mundo vem falando para nós e descrevendo sobre o amor, e pessoas vão aparecendo e promovendo atrocidades. Por aí, a gente observa o tamanho da dificuldade que estamos, não em definir o amor, mas em vivenciar o amor. Como vocês podem perceber, dei apenas alguns exemplos. Vamos no século XIX. Felipe Pinel, psiquiatra, o mais jovem psiquiatra que assumiu a direção do Hospital de Labicêtre na França, em Paris. A primeira providência que ele tomou, em relação à direção dele no hospital, foi
desacorrentar os loucos que estavam acorrentados no porão do hospital, nas pilastras do porão. Quando ele começou a soltar as correntes e os cadeados daqueles que estavam acorrentados ali, o corpo diretor do hospital se reuniu e chamaram Felipe Pinel. E perguntaram para ele, por que ele estava desacorrentando os loucos, se ele estava enlouquecendo também? E ele respondeu como sacerdote do Espírito, porque perguntaram para ele o que ele iria fazer. E ele falou, eu vou amá-los. Eu vou fazer com que eles se sintam gente outra vez. Eles não podem morar no porão de um hospital, acorrentados, porque nós não estamos dando conta de amá-los. Então, Felipe Pinel começou a dar lições de amor aos pacientes psiquiátricos. Léo Buscaglia, já no século XX, professor de literatura nos Estados Unidos, ele escreveu um livro que se chama O Amor. Léo Buscaglia desencarnou no finalzinho do século XX. O seu livro, O Amor, ele descreve a sua tese de doutorado. Ele descreve comportamentos da sociedade dos jovens, aonde ele começa a teorizar em cima do amor. E ele coloca que não é para a gente se preocupar em amar os inimigos conforme Jesus ensinou. Não é. Não é para perder tempo em amar os inimigos. Não é para fazer isso. Ele coloca que primeiro é importante a gente exercer o amor. E aí ele fala assim, ama quem te ama. Ame o pai, ame a mãe, ame os filhos, ame o marido, ame a esposa, ame os parentes. Ama quem te ama. Porque quando você ama quem te ama, tá fácil você exercer o amor. Depois que você tiver exercido com quem te ama, ame as pessoas que são chatas, porque tem muita gente chata na Terra. É muito impressionante isso. Mas você tem que ter o cuidado que no momento da avaliação você não pode achar todo mundo chato. Porque se você achar todo mundo chato, o problema é o seu. Depois que você exercer com quem te ama e passou a exercer com as pessoas que são chatas, comece a lição de Jesus, porque você está treinado, amai os vossos inimigos. Então nós estamos fazendo uma história do amor até chegar no momento hoje, para entender o que significa apacenta as minhas ovelhas. Rubem Alves, no seu livro O Quarto do Mistério, ele coloca para nós que é interessante que a pessoa faça uma avaliação no inconsciente profundo. Fazendo uma avaliação no inconsciente profundo, ela vai descobrir pontos de desamor. Porque quando ela descobre pontos de desamor, ela trabalha esses pontos para ter relações equilibradas com as pessoas. Rubem Alves era escritor, filósofo, psicanalista, mas não tinha envolvimento aprofundado com a religião, mas sim com a espiritualidade. Antes dele desencarnar, estivemos juntos num congresso em educação em 2007, em Goiás, um congresso promovido pela Secretaria Estadual de Educação e a Universidade Federal de Goiás. E aí, a abertura do congresso era dele. Eu tinha 2 palestras lá, uma na quinta à tarde, outra na sexta à noite, mas eu fui na quarta para assistir a abertura. E naquele momento nós trocamos uma ideia ali na sala dos professores, e ele explicando por que hoje nós temos que trabalhar o amor de uma outra maneira. Ele colocou que as escolas não estão entendendo que determinados conteúdos que estão sendo colocados hoje
em aplicação na relação professor-aluno, não tem a menor fundamentação para a sociedade atual. E ele diz mais, escolas do século XIX, nós somos professores do século XX, tentando ensinar alunos do século XXI os conteúdos do século XIX. Que se nós não aprendermos a amar a natureza, respeitar os animais, respeitar o que Deus está nos oferecendo para o nosso bem-estar, a título de alimentação, a título de aparelhagem, de tecnologia, se não aprendermos a utilizar, nós estamos envenenando as nossas relações. Se não introduzirmos esses valores para os nossos garotos na escola, eles não aprenderão a amar aquilo que Deus tem nos oferecido de mais nobre, que é a própria natureza. E nós estamos sendo conteudistas nas nossas relações. E aí, pegando o livro Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert coloca para nós o problema maior que nós vivemos hoje no planeta. Isso está na introdução intitulado Problema de Emergência. E aí, eu pergunto para vocês, qual é o principal problema que vivemos hoje no planeta? Com uma palavrinha. Com uma palavrinha. Violência, egoísmo, depressão, maldade, intolerância, desrespeito, individualismo. Ela resume tudo isso com uma palavrinha só: obsessão. É tudo isso, porém, uma porta aberta para a obsessão. Problema de emergência, ela coloca na introdução do livro. Na quarta parte do livro, no segundo capítulo, ela apresenta a solução. E o título desse capítulo é O Antídoto. O antídoto é o amor. Então vocês imaginem, ela define como sendo o amor. É o antídoto para nos livrarmos. Então é importante que a gente entenda o que significa o amor, mas não simplesmente aquelas definições que foram trazidas pelos filósofos. Não as definições estarem alicerçadas na mente da gente, mas como elas estão sendo aplicadas nas nossas relações. O livro Amor e Mudança, de um ex-professor da Federal, Júlio César Faria Machado, ele até foi surpreendido, a gente estava num seminário aqui em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, e a primeira palestra era dele, e a segunda palestra era minha. Ele até não sabia, como a gente estava trabalhando com famílias, eu citei o livro dele em algumas situações dentro da palestra. Depois ele chegou para mim no final e falou assim: eu falei isso no livro? Eu falei, ipsis literis. Você é o autor, mas eu sou o leitor. A minha obrigação é entender e dissecar aquilo que está no seu livro. A sua você já cumpriu, foi só escrever. Porque ele explica para nós o que é o amor com duas palavrinhas. E ele coloca para nós: amar é dar atenção. E aí ele trouxe para a nossa sociedade hoje: amar é dar atenção. E aí nós estamos vendo como que as nossas relações estão perturbadas com o desamor. Você está conversando com alguém e a pessoa fala assim: não, peraí só um pouquinho, só responder aqui. A atenção dele está aonde? No celular. Então a gente começa a ver o tanto que o desamor está acontecendo nas nossas relações. A pessoa está vendo um filme, está vendo um jogo, está vendo uma novela, está vendo um seriado. Aí você quer conversar, ou você espera um momento para conversar. Se você não tiver paciência, ele chega e fala assim: vai falando que eu estou te ouvindo. Eu escuto com o ouvido, eu vejo lá, mas eu te escuto com o ouvido. E aí, desatenção.
Então amar é algo simples, mas nós não estamos dando conta da simplicidade do amor e eu estou colocando só neste nível, dar atenção. Como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não consigo nem dar atenção ao outro que está se dirigindo a mim? E aí André Luiz define o amor de tal maneira que ele tira a generalidade da interpretação, porque cada um dá um entendimento que quiser. O André Luiz coloca para nós assim no livro Sinal Verde: o amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. Pegou todo mundo agora? Porque quando fala em dar atenção, dá atenção, que o amor preside a ordem do mundo, que o amor é isso, o amor é... O amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. Depende de você. E aí, nós vamos entender porque quando Jesus pergunta para Pedro 1, 2, 3 vezes, pergunta para Pedro, e Pedro responde que ama, aí Pedro já não estava falando do seu estado íntimo. Ele estava falando que havia um total desprendimento para as questões do Cristo. Por que que o Cristo pergunta para Pedro? Ele podia perguntar para João. Ele podia ter perguntado para Bartolomeu, que era o discípulo mais velho. Podia ter perguntado para Judas, que ele depois vai levar conforto nas regiões profundas de sofrimento. Mas ele perguntou para Pedro. E na hora que Pedro confirma que ama, porque Pedro era muito enérgico, olha a orientação que ele dá a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. O que que é apacentar? Cuidar. Oferecer pasto. Oferecer pasto. Olha o que que nós estamos fazendo. Olha a forma que Jesus cuidou da gente. Lá atrás, quando ele trouxe o conhecimento. E olha a forma com que ele cuida hoje. 2000 anos depois, nós estamos estudando os ensinamentos de Jesus. Olha o líder que Jesus era. O maior líder é aquele que pode se ausentar da sua empresa, do seu setor, da sua função e tudo funciona. Esse é o maior líder. Mas os nossos empresários, coordenadores, dirigentes, supervisores têm dificuldade de entender o que é liderança. Quando o chefe viaja 2 semanas, está de férias 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, está tudo funcionando, a empresa pensa assim: já que está tudo funcionando sem ele, então a gente pode demitir-lo, porque é um salário a menos. Tanto que tem muitos que viajam e ficam lá com o seu instrumento ligado, com o celular ligado. Por quê? Porque se a empresa precisar, vai localizá-lo. Se precisar e tiver que localizá-lo, ele não é um grande líder. Por quê? Porque não tem ninguém que o substitua. Não tem ninguém. Jesus não mandou substituto. Ele enviou supervisores. Vieram os discípulos, que se tornaram apóstolos, e filósofos, e hoje nós temos grandes orientadores, mas não Jesus, o líder é ele. Tudo funciona. A gente está aqui 2000 anos depois estudando esta liderança. Então, ele cuidou lá atrás e continua cuidando até hoje. Isso é liderança. Então, o apacentar não é simplesmente um cuidar como uma mãe cuida de um filho. É oferecer mais. Mas a mãe cuidar de um filho já não é também um apacentar? No momento que ela está cuidando, sim. Mas como ela tem oscilações de humor, como qualquer pessoa tem, a gente inúmeras vezes perde o cuidado. Perde ou não perde? Filho irrita ou não irrita a gente? Não, eu quero saber qual pai, qual mãe que está aqui, levanta a mão para mim, que nunca se irritou com o filho. Eu quero conhecer esta alma. Levante a mão para mim. Nunca se irritou com o filho. Quem nunca se irritou é porque não os teve. Porque quando tem, não tem jeito. É uma porta aberta para o bem-estar e uma porta aberta para a irritação. Não tem jeito. Tá certo? Ou seja, somos cuidadores? Somos. Mas não no percentual
do Cristo na relação conosco, como seus filhos. Não nesse percentual. Então, este apacentar é diferenciado. E aí, olha o que o Cristo coloca, que é interessante quando fala apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Olha só, imaginem vocês a resposta da pergunta, aliás, a pergunta e a resposta de número 766 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida social. E aí ele coloca para nós que a vida social está na natureza. Nós, quando a gente lê, a gente pensa que aqui está a vida social, nas nossas relações. Lá fora está a vida social. Mas vamos entender de uma outra maneira, para chegarmos nas ovelhas. Aqui está a vida social. Um encontro de duas células. O encontro do espermatozoide com o óvulo começa a vida social do ser humano. Para formar 60 trilhões de células no indivíduo adulto. 60 trilhões de células. Ou seja, a harmonia, ela tem que acontecer comigo para que eu faça a harmonização com o outro. Então, 60 trilhões de células no indivíduo adulto, eu tenho 60 trilhões de ovelhas sendo comandada pelo meu estado mental. Se nós entendemos que o bem-estar e o mal-estar nasce do pensamento, se nós entendemos, conforme coloca Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que o bem ou o mal-estar depende da gente, eu comando o meu estado fisiológico. Se nós pegarmos a pergunta de número 96 do livro Consolador, Emmanuel vai colocar para nós que a cura do nosso mal-estar está no espírito. E a farmacopeia é simplesmente um mecanismo de melhora para nós termos tranquilidade e buscar o bem-estar espiritual. Então a tranquilidade do corpo me permite buscar o bem-estar espiritual. Porque se eu estou com problema no joelho, no quadril, no ombro, aquela dor, aquele incômodo, vai ao médico, isso me tira tempo de me preocupar com o lado espiritual, porque eu estou cuidando do corpo. Então a farmacopeia, ele responde isso para o Chico. A farmacopeia é para nos aliviar, para cuidarmos do lado espiritual. 60 trilhões de células. E aí, nós temos lá pensamento positivo, atividade física, alongamento, caminhada, para incentivar a produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, que vai nos motivar para as relações com o outro. Ou seja, eu faço o movimento de automotivação para que eu tenha condições de me fazer na relação com o outro motivado. Mas se eu não faço o movimento de autoajuda, o que eu vou oferecer para o outro? Se eu não faço movimentos de autoesclarecimento, como que eu vou esclarecer alguém? Então, apacenta as minhas ovelhas, o Cristo já nos coloca individualmente como uma ovelha dele. Nós temos as nossas células como sendo a ovelha ou as ovelhas de cada um. Então eu proporciono bem-estar para mim, para que eu tenha condições de promover o bem-estar para o outro. Se eu não promovo para mim, eu tenho condições de fazer alguma coisa por alguém? Jesus não fez essa distinção, porque antes disso, porque essa conversa dele com Pedro, ele já tinha retornado ao plano espiritual. Foi após a crucificação. Mas antes disso, ele ensinou para nós: amai os vossos inimigos.
Ah, disseram que Jesus ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Ele não falou de amar o próximo como a ti mesmo. Ele não falou isso. Ele repetiu isso. Quem ensinou isso pela primeira vez para nós? Amar o próximo como a ti mesmo. Moisés. No capítulo 19 de Levítico, no versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Moisés. Tanto que Jesus, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, o que ele diz? Não vim destruir? Qual a lei? A lei de amor. Ele veio dar cumprimento, ele veio exercer o amor ao próximo. E o que Jesus trouxe de novo em relação ao amor? Amai os vossos inimigos. Isso aí Moisés não falou, não. Mas Moisés não falou, não é porque ele não queria amar o inimigo, não. Porque para ele estava claro. Amar o próximo como a ti mesmo é todo mundo. Quem faz distinção de amigo ou inimigo é a gente mesmo. Quem é o inimigo de hoje? É aquele que não compactua com a sua mudança de postura. Mas era o seu amigo de ontem, que vocês estavam na mesma gangue. E agora você mudou. Você saiu daquela gangue e arranjou um grupo espírita. Olha que legal. Aí ele virou seu inimigo. Não concorda, acha ruim, discute, agride, mas a gangue, o grupo, a tropa é a mesma. Então Moisés não tinha. Mas como as pessoas começaram a fazer distinções, o que Jesus falou? Amai os vossos inimigos. Tudo bem, mas vamos não entender o inimigo como sendo o outro. Entenda o inimigo como sendo os seus desvalores. Quem coloca isso para nós é Khalil Gibran. Vou colocar em prática os ensinamentos de Jesus, o ensinamento de Jesus ao pé da letra. E ele fala, vou amar a mim mesmo. Ou seja, o que Khalil Gibran está colocando? Que vai amar os próprios defeitos, porque é a única maneira dele ser corrigido. Entender que tem um defeito, que esse já é um problema nosso. Se uma pessoa fala que você é arrogante, você fala, eu que sou arrogante, e você? Em vez de você fazer uma avaliação, sou mesmo? Deixa eu entender? Não. Se ele falou para você que você tem um... E você que é fofoqueiro, linguarudo, você acha que eu não estou te acompanhando? Tem 2 anos que eu vejo você falando fofoca e fazendo... Acabou. A pessoa não fez uma autoavaliação daquilo que ele escutou. Se ele escutou que ele é arrogante, fulano, pode ser que você tenha razão. Eu vou avaliar. Em que ponto que você viu que a minha arrogância sobressaltou? Porque que eu tenho dificuldades no campo moral, eu sei que eu tenho. Em que ponto que você viu? E aí, ele se posicionou, fica tranquilo, eu vou avaliar isso é para me ajudar. Avalia. Mas a nossa tendência de escutar é de devolver, é de dar troco. Nós temos que parar com isso. A gente está numa relação de construção. Eu vou proporcionar o bem-estar para mim, atuando nos 60 trilhões de células, estimulando o meu estado íntimo, estimulando o meu estado fisiológico, porque eu estimulado, eu terei relações saudáveis. Raul Teixeira coloca que o pior relacionamento é aquele que você encontra a pessoa na rua e você chega e fala, e aí fulano? E a pessoa fala assim, não estou bem não. Foi até bom te ver, precisava de conversar com você. Primeiro, se é na rua, e aí fulano, ainda que você não esteja bem, ali não é lugar de terapia. Ali não é lugar de você ter 40 minutos de conversa. E quando a pessoa fala assim, você tem 1 minutinho, pode esperar que é de 20 para mais. Não é 1. Porque se a pessoa só te cumprimenta, chegou e cumprimentou, pronto, acabou. E aí, fulano, não, tô bem, e você, como é que tá? Cara, tô numa correria só, que não sei o que e tal. Ah, não, também hoje eu tô só de passagem, foi bom te ver, a gente se fala. Fim. Ô Emerson, mas e se aquela pessoa quiser ter uma prosa? Registra, anota o telefone, marca um horário, podemos conversar hoje à noite? Me liga a partir de 8 horas. Um dia o telefone tocou lá no consultório. Ô Emerson, eu estava atendendo. Ô Emerson, você tem 1 minuto? A pessoa me perguntou. Eu falei, não, porque você não sabe falar em 1 minuto. E aí, me ligue hoje, após as 20 horas. Pronto, desliguei o telefone.
A pessoa tinha respondido lá, ok, eu te ligo. Desliguei o telefone. Quando eu sentei, a pessoa falou assim, nossa, você respondeu assim? Foi. E se a pessoa ficou com raiva? Eu falei, ela não vai me ligar depois de 20 horas. Porque a raiva é dela, não é minha. Não é minha. Ah, Enes, mas você falou que ela não sabe falar em 1 minuto. E falei mesmo, é porque não sabe. Mas se ela entender isso como agressão, ela vai ter que trabalhar o movimento dela. Eu não fui agressivo, apenas coloquei que ela não sabe falar em 1 minuto. Da mesma forma que uma pessoa está lá numa festa, comeu 2 coxinhas, 3 empadas, 4 refrigerantes, 5 esfirras. Aí você colocar para ela e falar assim, você não tem controle na questão da comida, é melhor você se controlar. Já foram mais de 10 salgados, além dos 5 copos de refrigerante. O que você está tomando conta da minha vida? Você não tem nada a ver com isso. E você falar com ele que ele não tem controle, se é uma pessoa próxima a você, não tem problema nenhum. Se ele te respondeu mal, é porque o problema passou a ser dele. Você está no movimento de diálogo. E se também te responder mal, fica na sua. Não precisa de insistir. É a pessoa que não quer trabalhar o autoconhecimento. Então, as ovelhas estão aqui. Jesus vê cada um de nós como uma ovelha. Apacenta as minhas ovelhas. O que a ovelha oferece para a gente? Olha, vamos lá em Salmo. Sabe aquela frase de para-choque de caminhão? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Bacana os para-choques de caminhões. Tem gente que escreve e nunca leu. Claro, não sabe nem que aquilo é o Salmo. Está lá no capítulo 23, no versículo 1, o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor e ele está falando de Deus, porque ainda não tinha vindo o Cristo, naquele momento ali, ele está colocando que ele é uma ovelha. Gente, o que a ovelha dá para nós? Me fala. Lã. Que mais? Leite. Que mais? Carne. Que mais? Não, o queijo a gente já tem que preparar bastante para virar queijo. Que mais? O chifre. O chifre da ovelha, eles, naquela época, eles serviam para fazer frascos, para colocar os perfumes mais raros produzidos naquela época, colocava nos chifres das ovelhas. Tá claro? Além dela dar tudo isso, ela inteira, ela servia como tributo. Ela para pagar dívidas. E quando tinham as cerimônias religiosas ou não na época, quando tinham as cerimônias, se não tinham pessoas que seriam dizimadas, elas iam para o sacrifício. Aqui. Se coloca como ovelha agora. Autoavaliação. Você vê como é que Jesus, ele é gentil, fala a verdade. Ele coloca, apacenta as minhas ovelhas, falando para Pedro. Ele já não coloca Pedro como uma ovelha dele. Por quê? Orientador de ovelhas não pode ser também uma ovelha. Um cego não dirige outro. Então ele coloca como um dos orientadores que vai nos orientar. Imagina a gente se estamos na condição da ovelha. Agora, vamos fazer aqui alguns valores. Alguns valores. Na ovelha, a gente encontra a disciplina. Exemplo. Além dos chifres, porque os perfumes raros eram colocados nos chifres das ovelhas, os perfumes raros. Mas o berrante, ele também era feito com chifre de ovelhas. E se, como é que é o nome daquele cercado onde elas ficam?
No aprisco. No aprisco. Se no aprisco tivessem 3 rebanhos de donos diferentes, 3 rebanhos, um tem 100 ovelhas, o outro tem 75, o outro tem 43, cada dono, ele tinha um som. E as ovelhas eram disciplinadas. Quando ele chegava na porta do aprisco e ele tocava o som do seu berrante, aquelas 43 que eram de propriedade daquele que tocou, saíam as 43. Podia abrir a porta do aprisco e as outras não saíam. Olha a disciplina. Depois fechava o aprisco. Quando chegava o dono daquelas 100, ele tocava o berrante e saíam 100 ovelhas. Em fila indiana. Não é igual a gente entrando na estação do metrô, não, gente. Olha como é que a gente é diferente. Imagina se a gente entrasse no metrô em fila indiana. Já sei, vocês vão me falar assim, o metrô não espera. Porque cada um justifica os seus atropelos. Em fila indiana. Ia saindo uma por uma do aprisco. Olha que legal. Nenhuma mais, nenhuma menos. Disciplina. Ela ia para o sacrifício. Olha que exercício de paciência, aguardando a morte. Ah, mas ela não sabia que ia morrer. Será que não? Vou pegar um exemplo. Uma gazela, ela viu um leão a 500 metros dela. O que a gazela faz? Enlouquece numa correria, numa disparada. Às vezes o leão ainda não a viu, mas o som que ela faz na correria dela, a gazela, sabe o que é isso? Instinto de conservação. Lei natural. Lei natural. Você foge da morte. Imagina ovelhas convivendo com o ser humano, sabendo que depois dela ser pelada, depois de já tirar dela a lã, produzir mais e tirar, na hora que ela estivesse velhinha, será que lá instintivamente ela não sabia que ela poderia ir para o sacrifício? Se ela não fosse para o sacrifício para as festividades, será que ela não sabia que ela ia virar alimento para os que ali estavam? É carne. Então ela também tinha uma obediência. Além de ser, porque ela estava oferecendo isso tudo, além de ser uma grande trabalhadora. Eu acho que já dá para a gente avaliar esses 4 valores se a gente se colocar como ovelha. Dá ou não dá? Aí vem salmos que aparecem nos para-choques de caminhão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou em condições hoje de ser ovelha? Não me responda. Porque senão vai virar terapia de grupo, não é isso não. Não me responda. Mas é um movimento de autoavaliação. É um movimento de autoavaliação. Hoje eu estou esquecendo então esses valores aqui. Eu estou numa condição real de disciplina, de paciência, de obediência em relação a tudo que eu conheço e tenho para colocar em prática, e de trabalho em relação às oportunidades que aparecem. Eu estou nessa condição? Vocês estão rindo meio sem graça? Estou achando que alguém está estimulando o estado depressivo? Não estamos ainda nessa condição. Mas olha o tanto que o Cristo é otimista. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Se ele propõe a Pedro para apacentar, não nos deixar faltar alimento de forma nenhuma. Tudo que a gente buscar, a gente vai ter. Tudo que a gente buscar. Tudo bem? E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma autoavaliação
usando um versículo. Depois do intervalo a gente vai trabalhar nele. Apocalipse. Capítulo 21. Versículo 8. Nós vamos começar. Por que é uma autoavaliação? Ora, se acabamos de ver que temos dificuldade de manter essa postura aqui, se temos dificuldade de manter essa postura, de sermos trabalhador fiel da seara do Cristo, aonde tudo em nós é doação, tudo em nós é doação, escolhemos 4 valores, eu vou dizer, talvez aqui, 4 dos maiores valores para a gente conquistar. Por quê? Porque isso aqui é em tudo. Imaginem a nossa disciplina no diálogo. Você está conversando com a outra pessoa, a outra pessoa fala e você fala junto com ela. Faltou disciplina. A outra pessoa está falando e antes dela terminar você já interrompe. E já interrompe num tom de voz mais grave, porque aí ela será obrigada a se calar. Faltou disciplina. E se a outra pessoa... Emerson, mas e quando a gente está falando e a outra pessoa não espera? Depende de você. Espera, deixa eu terminar. Daqui a pouco a gente continua. E aí você termina de colocar, e aí, o que você pensou? Ah, já esqueci. Ok, quando você lembrar, você me fala de novo. Qual o problema? Então eu estou colocando uma relação simples. Nós somos um único animal que come sem estar com fome. Você acabou de almoçar. E aí você passa numa padaria, pão de queijo está saindo. Você não resiste. Mas você já acabou de almoçar. Até escovou dente. Aí você está indo para o trabalho, vou levar um lanchinho para a tarde, mas aí está saindo aquela hora. O cheiro dele está escrito assim, no cheiro está escrito, me coma. Você não aguenta. Mas não está com fome. Não está com fome. Então você imagina, nós entramos na indisciplina facilmente. Dei o exemplo da irritação em coisas simples, na fala. Tu me amas? Imagina a obediência. Tudo que a gente está estudando. Imagina a obediência. Se nós somos fiéis trabalhadores, já não era para estar colocando tudo em prática? Quanto tempo a gente já tem de doutrina? E por fim o trabalho, que são as oportunidades. Olha o versículo 21 de Apocalipse. Quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quem olha fala assim, que nós vamos entender esse versículo? Vamos. E hoje a gente só sai daqui com ele entendido. Pode não ser praticado, mas é entendido. Esse é o versículo do nosso segundo momento. E quando fala lá o que é a segunda morte, só para a gente contar uma historinha aí antes da gente passar para o intervalo, eu estava numa conversa saudável com uma pessoa no portão da minha casa, num domingo de manhã, após chegar lá do abrigo. A pessoa é protestante. Chegou, bateu lá, eu atendi, me ofereceu o jornal e conversamos e tal, e a gente vai, trocou ideia. E ele me mostrou como que era o evangelho e tal, e ele falou assim, você, depois de uns 5 minutos de conversa, eu escutando, ele chegou e falou assim, você é cristão também?
Sou cristão. Ah, então você é meu irmão. Sou irmão. Seu irmão. Aí ele falou assim, que igreja que você frequenta? Eu falei assim, eu frequento uma casa espírita, 5 quarteirões daqui de baixo. Casa espírita? Não, então peraí, então você não é cristão. Eu falei assim, eu não só sou cristão, como eu sou seu irmão. Não, esse negócio de espiritismo não. Isso está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. O espírita vai ser queimado no fogo do inferno. Está escrito na Bíblia. Eu falei com ele assim, peraí, não está escrito isso na Bíblia não. Não, vou te mostrar. E ele pegou a Bíblia. Nesse momento a minha esposa me chama. Emerson, telefone. Eu falei assim, meu bem, depois eu ligo. É urgente, deixa para depois. Eu estava ali naquele embate fraterno, não atendo o telefone. Aí ele ficou lá folheando para poder achar. E está folheando, eu falei assim aqui, você está procurando, é o Apocalipse capítulo 21, versículo 8? Aí ele tomou um susto. E aí na hora que ele tomou o susto, eu falei assim, primeiro eu vou te falar o que está escrito na sua Bíblia, e depois eu vou te falar o original, para você ver que vocês estão com problema de interpretação. Ok. Nós vamos fazer um intervalo, depois eu conto o final da conversa.